Trump é o mesmo de 2017 ou não? Começando contigo, Fabrício. É um Trump sem nenhum tipo de moderação. Nós temos um Trump que tem a Suprema Corte com maioria expressiva para ele, tem o Senado, tem a Câmara, né? Tem todo o Congresso, a Câmara e o Senado. Ele tem boa parte agora das Big Techs do lado dele, o grande capital aliado com ele. E ele tem, sobretudo, um Partido Democrata que entrou em colapso muito antes do que a gente esperava que ele fosse entrar. Em 2016, a gente falava do colapso do Partido Republicano, e quem colapsou foi o Partido Democrata. O Partido Democrata não existe mais. Quem é a liderança do Partido Democrata? Sim. Né? Então, isso vai colocar o Trump numa posição nos próximos 2 anos de vantagem enorme. Ele não tem nenhuma moderação no Congresso, o Congresso já deixou muito claro. Ele vai nomear todos os seus secretários, não tem a menor dúvida disso. Então, ele é um Trump sem nenhum tipo de moderação. Né? Isso é, para ele, muito interessante por um lado, mas, por outro lado, ele não vai ter em quem colocar a culpa. Thaís. Do ponto de vista do discurso, da narrativa, da comunicação, um Trump turbinado, não só por esses apoios internos nos Estados Unidos, mas globalmente. Porque lá em 2016, a gente estava falando de talvez um crescimento, uma emergência de lideranças ligadas a esse discurso. Hoje a gente tem um cenário internacional em que praticamente já há um domínio de líderes ligados mais a essa lógica trumpista. Então, ele é turbinado não só do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo, falando nesse potencial impacto da proliferação dessas narrativas, como eu falei, globalmente. Rodrigo? Faço cor à mesa, sem dúvida, é um Trump muito mais confiante. É um Trump que tem o Congresso, tem as 2 casas, ele tem maioria no Supremo, ele ganhou a eleição de forma muito contundente. A gente conversava naquele programa sobre isso. Acredito que acho que o Fabrício tinha dito que ganharia ou muito rápido ou duraria vários dias. Acredito que o Trump está muito mais confiante, pro bem ou pro mal. O Trump tem um grande defeito, que ele absorve muitas decisões nele mesmo. Então, a gente tem uma série de decisões a serem feitas essa semana, que provavelmente são várias decisões centralizadas nele. Pela quantidade, espero que sejam decisões que tenham passado por mais secretários. Mas acredito que o resumo, para concluir, é um Trump mais confiante, um Trump convicto, que tem embasamento para passar o que ele precisar. Vamos ver se realmente vão ser positivas. Mas eu acredito que, voltando para a primeira pergunta, eu realmente sinto que o mundo vivia um período de muita instabilidade, e a posição de um Estados Unidos forte para o nosso lado aqui. A China tem um projeto claro do outro lado. Acredito que um Estados Unidos mais forte possa ser positivo para o mundo, pelo menos nos valores ocidentais que eu aprendi a valorizar na minha vida. Dalmir. A Thaís usou a minha expressão aqui, que é o Trump turbinado, né? Que eu acho que é uma boa expressão. E eu acho que ele também é turbinado, né, pela sua experiência do primeiro governo, né? Que é um outro ponto importante, que ele vê como o Estado funciona e como administrar o Estado. Né? Mas eu acho que o mundo também é um mundo diferente do mundo de 2016. Né? E isso traz mais complicações, né, para ele, né, implementar a sua estratégia, né, de Make America Great Again. Né. Certamente nós vamos ter muitos assuntos aí, muito a conversar no futuro aí, digamos. Isso talvez seja um aspecto do Trump, né? Um grande gerador de notícias. Exato.